Olá, caríssimos, como vão? Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso tema Idade Média. Na aula passada nós vimos a Alta Idade Média e agora veremos a Baixa Idade Média, o período do auge e também, depois da decadência, do feudalismo. Uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem é Idade Média com feudalismo. Idade Média é o período histórico que vai da queda do Império Romano, lá pelo século V, até o início das grandes navegações, no século XV. Esse é o período histórico da Idade Média. Feudalismo é a organização social da Idade Média que se cristaliza lá pelo século XI e vai até o século XIII. Portanto, feudalismo diz respeito a um período, a uma parte da Idade Média. Feudalismo não é Idade Média. Feudalismo é a organização social em um determinado período com determinadas características. Uma coisa interessante é entender, então, o que seria esse tal feudalismo. O que é feudalismo? Feudalismo é sociedade de ordens. No feudalismo, a sociedade está dividida em ordens. Nós veremos logo a seguir o que significa isso. Não é uma sociedade qualquer. No feudalismo, você tem laços de dependência pessoal. Isto é, no feudalismo, umas pessoas dependem das outras. É a tal da suzerania e vassalagem. Veremos a seguir. No feudalismo, nós temos a fragmentação política. Fragmentação política significa que, na verdade, não há um Estado, como havia, por exemplo, no tempo do Império Romano. No feudalismo, você tem um rígido controle de acesso às terras. Não é qualquer um que pode ter terras na Idade Média, somente a nobreza ou o clero. Camponês não pode ter terras. Nós vamos ver a seguir o que significa. E, por fim, o feudalismo é aquela organização social que está calcada pelo teocentrismo. Teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centro, Deus como centro, como referência de todas as coisas. Portanto, essas características geralmente são abusadas para toda a Idade Média. Quer dizer, tem gente que acha que essas características são características da Idade Média. Errado. São características que se formam durante a Alta Idade Média, chegam ao seu auge na Baixa Idade Média, do 11 ao 13, e vão entrar em colapso na crise do século XIV, que é a crise final da Idade Média. Muito confuso? Calma aí. Esse é o tema da aula de hoje. Nós veremos hoje isso. Veremos agora as origens do feudalismo. As origens do feudalismo podem ser traçadas da seguinte forma. Desde a queda do Império Romano até todo o período da Alta Idade Média, esse sistema que vai se cristalizar na Baixa Idade Média se forma. Ele tem como origens uma sociedade rural e de subsistência. Isto é, na sociedade feudal não há cidades. Na sociedade feudal, o comércio não se desenvolve. Outra característica é o colonato. O colonato é um sistema que surgiu lá no Baixo Império Romano, no Império Romano em crise, que obrigava o trabalhador rural a se fixar na terra. Ele arrendava a terra do latifundiário, mas tinha, em contrapartida, que trabalhar nela e estar fixo nela. Não podia vender, não podia sair de lá. Esse é o regime do colonato. Uma outra característica é a sociedade hierarquizada que se forma desde a queda do Império Romano. Nela, você estabelece bem aqueles que detêm privilégios e daqueles que não detêm tais privilégios. Há uma clara hierarquia social entre aqueles que podem e aqueles que estão subordinados, dependentes daqueles que não podem. O exemplo da terra é o mais claro por isso, e isso fica claro no feudalismo. Uma outra característica é a fragmentação do poder central. Isto é, com a queda do Império Romano, não há mais um poder central na Europa. O Império Carolíngio até que é uma tentativa, nós vimos, durante a Alta Idade Média, mas no feudalismo ele não mais existe. Portanto, não há mais um poder central, um Estado. O que nos faz perceber que uma outra origem do feudalismo é o desenvolvimento das relações de dependência pessoal. E aí fica muito claro, uma sociedade que uns têm privilégios e outros não. Uma sociedade que não tem um Estado para regular essa desigualdade,
Uns dependem de outros. E essa dependência vai ser fundamental no feudalismo. O feudalismo é um tempo de profunda dependência daqueles que têm melhores condições do que outros, que têm mais privilégios do que outros. Isso é muito claro e evidente. Há também no feudalismo uma que poderíamos chamar de privatização da defesa. Como você não tem um Estado formado, centralizado, que garanta a segurança, como nós temos hoje, pode ter problema de segurança, mas aí é outra coisa. Nós temos uma polícia, nós temos um exército. Nesse momento há uma privatização da defesa. A defesa é feita de acordo com os interesses de cada um. Um exemplo disso são os castelos. Os castelos medievais são verdadeiras fortalezas. Fortalezas que impeçam o ataque externo, seja pilhagens, roubos, guerras, enfim. Cada senhor feudal se preocupa em garantir o seu. E todo senhor feudal que se preza tem um castelo e tem cavaleiros, que seriam uma espécie de seguranças, nobres que se dedicariam às artes da guerra em busca de garantir a segurança daquela sociedade. A defesa, portanto, não é obra do Estado, é algo mais pessoal. Por fim, é evidente, muito forte no feudalismo, a influência do papel da igreja. A igreja é a única instituição que sobrevive à queda do Império Romano. No feudalismo, a igreja se mantém, adquire uma sustentação tanto política quanto ideológica e vai se tornar, digamos assim, um dos fatores mais fortes para aquele sistema. As estruturas do feudalismo. Vimos o que é o feudalismo, quais são as suas origens, mas agora vamos entender como é que tudo isso interage, quais são as suas estruturas. Vamos, no primeiro momento, entender as organizações econômicas, como aquela economia funciona daquela sociedade, e depois a interação social, como aquela sociedade, os indivíduos nela, interagem entre si. Em relação à organização econômica daquela sociedade, nós temos a figura do senhorio, unidade básica de produção. São as terras do senhor feudal. É lá onde o senhor feudal detém o seu poder. O senhor feudal pode ter o poder sobre as terras, ser o dono daquelas terras e também o poder de mando daquelas terras, o que alguns chamam de senhorio banal. Isto é, nesse senhorio banal, é o termo que se utiliza, o senhor feudal tem o poder de ban. Poder de ban seria uma expressão que significa o poder de julgar, punir, tributar. Tanto é que quem está fora do ban, isto é, fora do senhorio banal, fora do poder de ban do senhor feudal, é o bandido. Daí o nome, daí a expressão, entendeu? Mas é muito comum a gente confundir senhorio com feudo. Vejamos, feudo é uma concessão. Quando formos estudar logo adiante o pacto feudo-vassálico, nós vamos ver que é a concessão que se faz de uma parte para outra. A melhor dessas concessões, é claro que são as terras, mas feudo é uma concessão no pacto feudo-vassálico. Já senhorio são as terras em si. Portanto, não confunda, feudo não é necessariamente terra. Senhorio, sim. Uma coisa interessante para se pensar no senhorio é a questão das obrigações servis. As obrigações servis são as taxas que os servos pagam ao seu senhor feudal. Os servos estão utilizando o senhorio do seu senhor feudal e devem pagar por isso. São as tais obrigações servis. A primeira obrigação que nós vamos ver aqui é o censo. No censo, o servo paga uma taxa fixa pelo usufruto das terras do senhor feudal. Uma outra obrigação é a corvéia. Isto é, o servo deve trabalhar algumas vezes para o senhor feudal nas terras do senhor feudal. Sim, porque no senhorio há uma divisão. Há terras do senhor feudal, há terras dos servos. Quem trabalha nas terras do senhor feudal são os servos. Eles têm alguns dias da semana para isso. É a corvéia. Uma outra obrigação servil é a talha. Isto é, o servo deve passar ao senhor feudal uma parte daquilo que ele produz. O senhor feudal talha, pega uma parte daquilo que o servo produz. Uma outra obrigação são as banalidades. As banalidades
é o imposto pago pelo servo para utilizar as ferramentas do senhor. Se ele precisar utilizar um moinho na fabricação de farinha, ele vai pagar ao senhor. Se ele precisa utilizar ferramentas para fabricar algum objeto de madeira, alguma mesa, por exemplo, ele vai pagar o senhor. As ferramentas são do senhor, portanto, ele vai pagar por isso. São as banalidades. Uma outra obrigação servil é a mão morta. Isso quer dizer o seguinte: o servo ocupa a sua gleba, a sua terra, enquanto está vivo. Porém, quando ele morre, o seu filho não tem direito, não é hereditário. Está compreendendo? Então, para o seu filho ter direito, para a sua família continuar vivendo na gleba, o herdeiro vai ter que pagar, né, a mão morta, que é a garantia, uma renovação sobre as terras que o senhor feudal havia concedido. Uma outra obrigação é o tostão de Pedro, também conhecido como dízimo. O tostão de Pedro diz que 10% do que todo bom cristão produz deve ser passado à Igreja Católica. 10% de seu rendimento total é a obrigação servil para a Igreja Católica. Uma outra obrigação é a taxa de justiça. Isto é, se o servo vai fazer um casamento, ele tem que pagar por ele, por o senhor. Não é de graça a igreja, não é de graça a festa. Ele tem que pagar. É a taxa de justiça. A organização sociopolítica da sociedade. Se nós vimos na parte anterior, no momento anterior, as estruturas do feudalismo, em seu aspecto econômico, o senhorio, o feudo, as obrigações servis, e como isso interage, nós vamos ver agora do aspecto social como os atores daquela sociedade interagem. São as estruturas sociopolíticas. Na Idade Média, nós temos aquilo que é conhecido como a Sociedade das Três Ordens. A Sociedade das Três Ordens é um esquema ideal de sociedade, armado pela Igreja para legitimar aquela função social. É, digamos assim, uma sociedade perfeita. Vejamos por quê. Na Sociedade das Três Ordens, nós temos os oratores, os belatores e os laboratores. Os oratores são membros do clero. A função deles é orar, rezar. Os belatores são os guerreiros. Belatores, bélico, entendeu? São os guerreiros. A função deles é garantir a segurança. E os laboratores são aqueles que laboram, trabalham, os servos. A função dos servos é trabalhar naquela sociedade. Isto é, eles trabalham para garantir o sustento dos outros dois. Simples, né? Daí ser uma formulação ideal de sociedade. Não é que isso aí existisse da prática. Claro que existia. As pessoas tentavam legitimar isso. Mas foi uma criação da igreja para tentar contornar os conflitos sociais. Sim, porque se haveria um servo que ia trabalhar 7 dias por semana e um padre que não iria trabalhar, é porque assim Deus quis. Entendeu? Essa é a questão. Se Deus tem uma formação de sociedade que é harmônica, não precisa ter problema, não precisa ter revolta, nada. Tudo é de acordo com o que Deus quis. Portanto, a Sociedade das Três Ordens é uma ideia, digamos assim, de uma sociedade perfeita. É isso que a igreja quis passar. Bem, mas você vê basicamente das três ordens, duas camadas bem distintas. Aquelas que têm privilégio, os oratori e os bellatori, o clero e a nobreza, e aquelas que não têm privilégio, que são os camponeses. Para entender melhor esse aspecto daquela sociedade, é necessário que a gente saliente, que a gente mostre as relações entre nobres e servos. De certo modo, nós já vimos. Foram as obrigações servis. Nas obrigações servis, nós vimos. O servo paga para a igreja, paga para o senhor feudal. É relação de cima para baixo, do servo para o seu superior. O interessante agora é entender as relações de nobre para nobre. As relações, de certo modo, horizontais, entre iguais. As relações de nobre para nobre, elas são reguladas através daquilo que conhecemos como o pacto feudo-vassálico, ou o pacto feudal. O pacto feudal é a cerimônia que ocorre entre os nobres. Se as obrigações servis, então, são entre senhor e servo, o pacto feudal ocorre entre iguais, os nobres.
O suzerano, aquele que detém o privilégio, e o vassalo, aquele que serve o suzerano. A relação é muito simples. O suzerano quer apoio político. Veja, na Idade Média é um período descentralizado. Ele precisa de uma coligação política para conseguir, uma coligação de aliados para conseguir apoio em guerras, entre outras coisas. Ele, para isso, ele doa, ele concede benefícios. Essa doação, essa concessão é o feudo. Pode ser terras, pode ser qualquer outra coisa. O vassalo é aquele que está interessado nessa concessão e, em troca, recebe essa concessão e, em troca, vira o aliado do seu senhor, do suzerano. Entendeu? São as relações feudo-vassálicas. Um fica dependente do outro. Um concede a outro o feudo e o outro, em troca, o apoio político, a aliança militar. Essas relações que nós estamos vendo do pacto feudo-vassálico, elas só ocorrem entre nobres. Cuidado, servo não participa disso. Isso é muito importante. Uma outra Idade Média, a expansão. A gente tem uma ideia de Idade Média como a que nós vimos, né? A Idade Média do feudalismo, do castelo, do senhorio, do servo. Idade Média meio parada, né? Pois muito bem, essa Idade Média meio parada é a ideia da Idade Média do 11 ao 13, o período inicial da Baixa Idade Média. Só que, ao mesmo tempo, o período do 11 ao 13 foi um período de mudanças fantásticas. O período do 11 ao 13 é o período da expansão na Idade Média. Essa expansão é uma expansão incrível. Do 11 ao 13 nós temos expansão demográfica. Nasce mais gente na Europa. Nós temos uma expansão territorial. A Europa conquista mais territórios. Nós temos uma expansão militar. A Europa cristã, a Europa da Idade Média, conquista territórios também com a força militar. Utiliza da força militar. São as cruzadas. Os séculos 11 ao 13, portanto, foram séculos de vitalidade, de crescimento. Então não pense você que é uma Idade Média parada, sem graça, do servo no feudo e assim por diante. Não. O 11 ao 13 é de uma Idade Média viva que se expande. Só para vocês terem uma noção. Do 11 ao 13, boa parte das florestas europeias foram desmatadas. Exatamente. A Idade Média cresceu e desmatou tudo que tinha pela frente para isso. O 11 ao 13 foi, portanto, período de grande crescimento econômico em toda a sociedade. Vejamos assim que o 11 ao 13 foi, digamos, uma contraofensiva europeia. A Europa, que no período dos carolíngios, período da Alta Idade Média, era uma Europa pequena frente ao resto do mundo, frente ao Bizâncio e ao Islã, ela vai dar uma contraofensiva, um avanço militar e comercial. O avanço militar é aquilo que nós vamos ver como cruzadas. E o avanço comercial vai ser o renascimento urbano comercial. Do 11 ao 13, gente, muita água vai rolar debaixo da ponte e muita coisa vai mudar. As cruzadas. As cruzadas estão inseridas dentro desse movimento de expansão da Europa. Elas acontecem entre os séculos 11 e 13. As cruzadas, nós vamos entender direito, vamos conceituar primeiro o que elas significam. As cruzadas foram movimentos armados com o objetivo de conquistar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Isto é, foram movimentos militares organizados no Ocidente que buscavam conquistar a Terra Santa, isto é, Jerusalém, o local onde Cristo, locais onde Cristo teria vivido, nascido, enfim, que estavam nas mãos dos muçulmanos para a cristandade europeia. A cruzada é basicamente isso. As causas das cruzadas não se explicam tão somente pela motivação dos europeus em busca da conquista da Terra Santa. Afinal, aquela região já estava nas mãos dos muçulmanos há muito tempo. Na verdade, as causas são mais complexas. Elas envolvem outros fatores. Vejamos. Tentativa de obter terras. Veja, nesse período há um aumento da população na Europa. Esse aumento da população faz com que haja um crescimento também da nobreza. Afinal de contas, faz parte da população, né? Muito bem. O crescimento do número de nobres vai criar um problema. Veja bem. O problema dá no seguinte. Quando o senhor feudal tem um filho, é o filho quem herda as terras do senhor feudal. Bem, quando o senhor feudal tem 2 ou mais filhos, quem herda as terras? O primogênito.
Perfeito? Isto é, bem, então se um senhor feudal tem 10 filhos, o mais velho herda todas as suas terras e os outros 9 ficam na dependência dele? Exatamente. Isso, com o aumento da população, ficou cada vez mais grave. É o surgimento da nobreza secundogênita, isto é, daqueles nobres que nasceram depois. Bem, esses nobres que nasceram depois, ou ficavam na dependência do irmão mais velho, o que não era interessante, ou, para eles, evidentemente, ou eles buscavam mais terras através de guerras, ou entravam para a igreja, enfim, os destinos são vários. O certo é que, com as cruzadas, nós temos uma modificação desse parâmetro. As cruzadas vão ser, para aquelas pessoas, tentativas claras de obter terras, como se fossem empresas de colonização, tentar obter um local lá, já que não conquistam, já que não tem esse espaço na Europa. É uma expansão, portanto. Um outro tópico que explica isso é o fomento do comércio. As cruzadas foram muito importantes para isso. Os produtos do Oriente interessavam cada vez mais a Europa. As cruzadas vão possibilitar esse maior intercâmbio, esse maior contato com esses produtos orientais. E isso vai fazer com que seja uma das motivações necessárias às cruzadas. Elas ocorreram até no Ocidente. Por exemplo, a Guerra de Reconquista da Península Ibérica, a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Mas boa parte das cruzadas mesmo ocorreram no Oriente, na tentativa de conquistar a Terra Santa. Houve 8 expedições oficiais, mas a maioria delas fracassou rotundamente. Isto é, todas aquelas terras que os cruzados objetivavam conquistar, não conseguiram. Os muçulmanos foram muito superiores aos ocidentais. Consequências das cruzadas. O movimento cruzadista teve, basicamente, 2 grandes consequências. A primeira é a interligação das rotas comerciais. Isto é com as cruzadas, a partir delas, que se consolida a ligação entre o Oriente e o Ocidente, entre os produtos do Oriente e o interesse do Ocidente em comprá-los. Depois, quando nós estudarmos o renascimento cultural, entenderemos o papel das cidades italianas. Elas são a grande porta de entrada dos produtos do Oriente na Europa. Mas essa ponte, só foi possível a partir das cruzadas. Um segundo ponto é um contato um tanto traumático entre Ocidente e Oriente. As cruzadas tiveram um saldo terrível em termos de morte, em termos de chacina. Mas, na verdade, se você pensar bem, o grande culpado não foram os muçulmanos, que estavam em suas terras e que foram atacados. Foram os ocidentais, que sempre primaram por uma grande carnificina quando tentaram conquistar aquelas terras. O certo é que as relações entre Ocidente e Oriente se encontraram abaladas desde então. Renascimento comercial e urbano. Juntamente com as cruzadas, que são uma ofensiva militar, o renascimento comercial e urbano, de certo modo, é uma contraofensiva econômica do período da Baixa Idade Média. O renascimento comercial e urbano mostra o quanto aquela Idade Média estava se expandindo. O renascimento comercial é uma prova disso. O florescimento do comércio se dá através dos contatos maiores entre Oriente e Ocidente e, no próprio Ocidente, através de iniciativas como as feiras medievais, locais que proporcionam um maior fomento do comércio. Associado a isso, nós temos um renascimento urbano. Agora, a Idade Média também vai ter as suas cidades, algo que, segundo alguns, não vinha desde o Império Romano. A Idade Média é um período da ruralização, e o feudalismo também. Mas veja o contrassenso. Nesse período, começa a florescer as cidades. As cidades medievais, elas são importantes porque elas rompem com a lógica do feudalismo. Nas cidades medievais, você não tem um senhor e servos. Você tem praticamente relações entre iguais. Muitos dos servos que fugiam dos senhorios iam para as cidades. As cidades conquistavam sua autonomia frente aos senhores na região através das cartas de franquia. Outra coisa importante a respeito das cidades, que nós devemos salientar, são as corporações de ofício.
isto é, nas cidades, a indústria daquelas cidades se dá nas corporações. São associações fechadas com o objetivo de produzir um determinado produto, monopolizar o produto e controlá-lo. Em suma, as cidades mostram coisas novas, mostram uma nova visão. Elas estão inseridas dentro das mudanças que estão acontecendo do 11 ao 13, no período da Baixa Idade Média. E também nas cidades vivem os burgueses, isto é, aqueles que vivem dentro dos burgos, tendo o nome também para as cidades medievais. Mas a burguesia é coisa que a gente vai ver em outros momentos. A crise do século XIV. A crise do século XIV marca o colapso da Idade Média. Para entendê-la, imagine o seguinte: o feudalismo seria uma panela de pressão. Uma panela de pressão que estoura, que não aguenta. Pois exatamente isso. A crise do século XIV mostra que um sistema que estava em ascensão e expansão atinge o seu limite. Vejamos alguns de seus tópicos. Por exemplo, a crise do século XIV foi motivada pelo esgotamento das minas. Isto é, antes os minerais, ouro, a prata, que eram retirados na fabricação de moedas, por exemplo, eles não existem mais. Também foi motivado pelo crescimento desordenado da Europa, isto é, a Europa cresceu muito, provocou alterações climáticas, e isso provocou influência na agricultura, colheitas ruins, inclusive a peste, maior mortalidade. Nós temos com isso um golpe profundo na servidão, problemas sociais que são colocados nas revoltas populares, as jaquerris. Um dos momentos mais marcantes dessa época é a peste negra. Pois bem, para finalizar, a crise do século XIV representa o parto da modernidade, o início de uma nova era, o fim da Idade Média. Bem, agora nós vamos às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, como dicas de estudo, sugiro basicamente 3 filmes. O Incrível Exército de Brancaleone, de Mario Monicelli. O Incrível Exército de Brancaleone é a história, uma comédia maravilhosa que conta a ideia da cavalaria, tem um pouco de cruzadas no meio, que vale muito a pena. Um outro filme interessante para a gente pensar o período feudal é Os Visitantes, de Jean-Marie Poiret. Os Visitantes mostram dois homens medievais que, por um acaso destino, viajam no tempo e chegam na França do século XX. Maravilhoso o contraste entre os hábitos deles e os hábitos franceses atuais. Vale muito a pena. E o último filme, que nós vimos um trechinho há pouco, O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Um filme sueco que mostra a volta de um cavaleiro medieval das cruzadas encontrando a peste. É interessante porque mostra a questão da peste. Embora o tema do Sétimo Selo esteja errado. Um cavaleiro que voltava das cruzadas, ele não teria vivido a peste. A peste aconteceu bem depois. Mas, esquecendo isso, vale muito a pena e vale reflexão. Não esqueça de dar uma olhada no seu material didático, que nele você encontra muitas outras coisas que podem ser úteis nesse momento. Bem, pessoal, no mais é isso. Terminamos a Idade Média, mas a história continua. Um grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos a Idade Média II. O período da Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV, o período do apogeu e decadência do feudalismo. Vimos o que é o feudalismo. O feudalismo não é a Idade Média. A Idade Média é um período histórico total, do 5 ao 15. O feudalismo é uma organização social que ocorre no período da Baixa Idade Média, do 11 ao 13. Duas coisas bem distintas. Falamos sobre as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares motivadas tanto de aspectos religiosos, conquista da Terra Santa, quanto aspectos econômicos, conquista de terras, florescimento do comércio, tudo isso mostrando uma Europa que do 11 ao 13 se expandia. Aprendemos sobre o renascimento comercial e urbano. O renascimento comercial e urbano são dois renascimentos que estão simultâneos nesse período de expansão da Idade Média.
É o florescimento do comércio, o renascimento das cidades, enfim, uma nova cara que não tem nada a ver com o feudalismo. Bons estudos! Salve, caro professor! Bem, as minhas dicas, pelo menos do meu ponto de vista a respeito da aula que nós vimos hoje sobre a Baixa Idade Média, são as seguintes. Eu acho que a Baixa Idade Média nos mostra assim, algo interessante para salientar ao aluno a diferença de feudalismo e Idade Média. Isto é, feudalismo é uma organização específica, que não é a mesma coisa que o período da Idade Média. Outra coisa interessante para se marcar a respeito seria trabalhar a questão da vida do servo e fazer um paralelo da vida do servo, das dificuldades, com os trabalhadores, por exemplo, os operários. É uma sugestão para se pensar. Outra coisa interessante é mostrar o movimento das cruzadas como uma interação entre Oriente e Ocidente, algo muito atual, como hoje. Há livros, por exemplo, como As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que mostram depoimentos de cruzadas feitos pelos árabes, uma visão não ocidental. Outra coisa é mostrar uma crise que, na verdade, não é a crise de um colapso, uma crise vinda de um momento de depressão, mas sim a crise de um estouro, que é a crise do século XIV. E tentar salientar as consequências dessa crise, tanto no aspecto das grandes navegações, do aspecto do renascimento, das reformas religiosas. Enfim, é muito pano para manga. Um grande abraço e nos vemos por aí.